Em mercados futuros, vou mostrar aqui para vocês dois setups que eu utilizo que me dão um índice de assertividade muito bom. Esses dois, basicamente, eu digo que são padrões minimalistas, tá? Independente de qual seja o tempo em que você vá operar, ele vai te dar um índice de assertividade bem interessante. Bom, quais são esses indicadores, então? Lembrando que esses indicadores você, inclusive, pode colocar dentro até da própria ferramenta Binance Futures, tá? Eu, particularmente, utilizo diretamente no TradingView. Aqui no decorrer do mês de fevereiro, eu vou trazer uma série de conteúdos mostrando outros padrões ou outros setups que eu utilizo também. Bom, mas o primeiro setup, né, médias móveis exponenciais, uma pequena vírgula, médias móveis exponenciais sempre, não usa média móvel. Mercado cripto é basicamente média móvel exponencial. Não recomendo você utilizar média móvel. Usa sempre as médias móveis exponenciais para trabalhar no mundo cripto. Vai te dar um índice de assertividade muito maior, tá bom? Então, médias móveis exponenciais. Bom, aqui o setup que eu vou mostrar aqui para vocês é esse. A gente vai usar três ferramentas nesse aqui, tá? Que é média móvel exponencial de 12, tá? E de 26 períodos, as duas. E o RSI também será bem importante. A ferramenta RSI você até pode desconsiderar, ou você pode também utilizar a ferramenta volume e tudo mais, ou somente as duas médias móveis. Isso aí vai muito depender da sua leitura. Mas vocês vão ver que até mesmo utilizando somente as médias móveis, vou deixar por enquanto aqui em oculto o RSI, para vocês entenderem alguns pontos importantes, mas vamos considerar somente as médias móveis. E vocês vão ver que o índice de assertividade dessas duas médias são muito importantes, independente do fator tempo, tá? Porque o tempo gráfico que você vai utilizar, ele será importante para a tomada de decisão durante a sua própria operação, tá? Como assim, Felipe? Vamos supor que você vai começar a operar agora no diário. Se você vai começar a operar no diário, você tem que entender que o padrão de tempo é de dias, tá? E não necessariamente de uma hora. Se você está operando, por exemplo, no gráfico diário e quer resultado em uma hora, muito provavelmente você vai tomar uma decisão precipitada, tá? Então, o tempo gráfico que você vai escolher é muito importante. Diante disso, estou aqui, ó, Binance contra o Tether, perpétuos futuros Bitcoin contra o Tether, né, no perpétuo futuros da Binance, tá? Eu poderia escolher outro par de negociação aqui, mas vamos escolher diretamente esse. Olha só esse período de tempo aqui. Vamos começar analisando aqui pelo diário. Nós temos aqui, ó, vou destacar esse movimento aqui, ó, que acontece lá dia 8 de maio. Bom, o que é que acontece no dia 8 de maio? Média móvel exponencial maior que a 26 períodos, tá? A 26 períodos é a nossa linha azul. A média móvel exponencial de 12 períodos é a linha laranja, amarela, laranja, né? Acontece o cruzamento das duas e elas saem de um suporte ao preço, elas deixam de ser suportáveis para se tornar agora insuportáveis ou resistência ao preço. Quando acontece o cruzamento das duas médias móveis subindo para se tornar resistência à ação do preço, o que é a ação do preço? Os candles, a gente entende que vem realização. Não estou nem utilizando a ferramenta RSI, tá? Mas a gente entende então aqui que vem, óbvio aí, realização no mercado. E olha só, cruzamento 12 e 26, quem shortou o Bitcoin a partir daqui até, por exemplo, o cruzamento, vou até considerar até o outro cruzamento, tá? Conseguiu fazer aí 39% de lucro sobre essa operação de short. Estamos olhando pelo gráfico diário. O que é que acontece então aqui lá em no dia 25 de julho, foi nem no dia 25, foi no dia 26 de julho. O que é que acontece aqui? Mais uma vez temos um novo cruzamento, só que agora as médias móveis exponenciais de 12 e 26 períodos passaram a se comportar abaixo do preço, funcionando como um suporte. E detalhe, a menor média móvel está acima da média móvel maior.
Média móvel maior acima da menor e as duas acima da ação do preço, realização. Média móvel menor acima da média móvel maior, abaixo da ação do preço, vem necessariamente aí disparada, certo? Então, diante disso, perceba que nós temos um movimento de alta no Bitcoin até necessariamente o Bitcoin perder mais uma vez aqui esse movimento. Então, do momento específico do cruzamento até a região, eu vou até o cruzamento também, tá? Até o Bitcoin começar a perder essa média móvel, tá? Basicamente, aqui estaria ali mais ou menos 32% de lucro. Isso se você não estiver utilizando a alavancagem. Só que perceba que estamos olhando pelo gráfico diário e no diário isso aqui foi uma operação que levou ali uma média, tá, de aproximadamente 43 dias. Vamos supor que você se alavancou, é só um exemplo, não estou dizendo que é para você se alavancar ou não alavancar, mas vamos supor que você usou a alavancagem de 50 vezes, 50 aí vezes, vamos supor que você só se limitou a 30% de lucro, você teria feito um ganho exponencial ali de aproximadamente 1.500%. Talvez seja bem interessante, tá? Então, é importante você ter a consideração aí desse fator também, tá? Seria 1.500% de lucro sobre uma entrada que duraria 43 dias. Bom, diante desse exposto, vamos aqui, né, entender esse mesmo setup, só que em padrões gráficos mais baixos. E aí eu vou trazer, por exemplo, eu mostrei no diário. Vou mostrar agora para vocês do 1 hora. Estou olhando aqui pelo gráfico de 1 hora. E no 1 hora, olha só, dia 30 de janeiro, cruzamento das médias móveis, tá? O Bitcoin neste cruzamento já estava custando aqui aproximadamente, a máxima desse aqui foi $23.300 e chegou a uma mínima de 23.100. Depois do cruzamento, o Bitcoin chegou a entregar aí no gráfico horário, tá? O cruzamento foi aqui mais embaixo, tá? Chegou a entregar ali quase 2,4%, tá? Estamos olhando pelo gráfico de 1 hora. Do mesmo jeito que quando aconteceu o cruzamento, ela se tornando agora, deixando de ser resistência, perceba que aqui, e aqui é um período perigoso, tá? Que eu diria para vocês não operarem, porque aqui, ó, é uma tendência lateral. Na tendência lateral, ela quase que se comporta dentro da ação do preço. Dentro da ação do preço, o que é que a gente faz? Fica de fora do mercado para não levar o movimento de manada, porque isso aqui é completamente indefinido e a gente não sabe para onde o gráfico ele vai no movimento lateral, tá bom? Então, o que é que a gente faz? Cruzamento aqui, agora sim funcionando como realmente um suporte ao preço, uma disparada até aqui, ó, o Bitcoin chega a entregar 5% de alta. Se a gente considerar mais uma vez a perca ali, deu 3,85% de alta. Se você tiver trabalhado com stop win, você poderia ter feito uma média aí de 4,5%. Numa alavancagem ali, exemplo, vezes 10, você teria feito ali cerca de 40, 47, 45% de lucro dentro de algumas... Estamos falando do gráfico de 1 hora, tá? Uma operação dessa poderia ter durado aí uma média, tá, de aproximadamente um dia e 1 hora. Perceba que essas duas métricas são muito importantes, tá? 12 e 26 períodos. Para quem está começando, é o ideal. Você pode, né, inclusive, balizar esse conhecimento, aliás, o conhecimento não, essas duas médias com o RSI, o Índice de Força Relativa. Por quê? Índice de Força Relativa, se estiver, obviamente, muito embaixo, e aqui eu vou até aumentar mais, tá? O índice. Se o índice de força relativa estiver lá embaixo, o que nos indica é que estamos em uma região sobrevendida. É o caso aqui, tá? É o caso aqui. Índice de força relativa veio para uma região sobrevendida. Aqui você já poderia até começar a surfar uma onda de alta, porque nos indicava um movimento de alta no RSI, do mesmo jeito que nós tivemos muita sombra aqui ficando, tá? E aqui, ó, já indicava um movimento de alta. E aí você poderia ter antecipado essa entrada,
já em um movimento mais interessante. Contudo, como eu falei, tivemos aqui um movimento de muita indefinição pelos padrões das médias móveis exponenciais. Contudo, o RSI apontava realmente para uma tendência de alta. Então perceba que você teria tido, se você alinhar, neste caso, com o próprio RSI, você terá uma oportunidade de, neste caso, ser mais lucrativo no seu setup operacional. Falei agora aqui sobre médias móveis de 12 e 26 períodos, um segundo setup que também me dá um índice de assertividade muito alto, e esse é o que eu mais utilizo. E eu utilizo mais esse porque eu gosto de operar em tempos gráficos para operações maiores, tá? Mais longas. Bom, diante disso, 3 médias móveis que eu utilizo bastante, exponenciais sempre, EMA 50, 200 e 20. Na verdade, 20, 50 e 200. Resumindo, quando nós temos o alinhamento 200, 50, 20 é realização. Olha só. Cruzamento aqui, 250, 20. O que é que acontece com a ação do preço do Bitcoin? E aí eu vou colocar desde o cruzamento da média móvel de 20 e 50, tá? É realização, filho. Não tem pra onde. Do mesmo jeito que estamos vendo agora, cruzamento de 20 com a de 200. Se acontece 50 com 200... cruz de ouro, tá? Porque estamos olhando pelo diário. Quando a cruz de ouro vem, imagina o que é que acontece. Vou voltar aqui. A nossa cruz de ouro aqui, ó, em 2020. Cruz de ouro aqui, ó. 20, 50, 200. Olha o que acontece com a ação do preço do BTC. Até perder a tendência. Você pode, inclusive, anular a 200 períodos. A 200 períodos, ela basicamente vai sempre se tornar um suporte ou uma resistência majoritária. Mas sempre que acontece cruzamento 20-50 ou 50-20, é o mesmo setup da 12-26. Qual é a diferença? É que as médias móveis de tempos maiores, elas te dão uma exponencialidade maior. Contudo, elas também, você precisa também ficar atento ao movimento de saída, para que você também não saia muito tarde. Então, 20 e 50 elas vão te dar muito mais exponencial do que 12 e 26. Até porque a gente está dobrando basicamente aí os tempos gráficos das duas, né? 12 seria ali, a gente poderia até operar com a média móvel exponencial de 24 períodos. Eu prefiro 20. 26 períodos você poderia operar com de 52 períodos, mas eu também prefiro 50, por causa até do alinhamento com a média móvel de 200 períodos. Vou fazer a mesma correlação e trazer para tempos gráficos mais baixos. 1 hora, vocês vão ver que o comportamento é o mesmo. Numa hora, houve cruzamento aqui, ó, no dia 4 de janeiro. A gente falou isso aqui na época, tá? Que tínhamos esse cruzamento acontecendo de 200, 20 e 50. Se você estivesse atento à escalada que você poderia ter dado aí no Bitcoin. E, apesar de toda a inconsistência momentânea, olha só, 20, 50 e 200 continuam alinhados. E como eu disse, 200 abaixo, ela vai ser suporte majoritário. Por isso que quando você sabe o que você está fazendo, não vai ter ansiedade que te consuma. Por quê? O que é que eu me preocuparia para, vai vir realização forte perdermos média móvel exponencial de 200. E a gente aqui, ó, até passou um período onde a gente chegou a testar abaixo dela, mas rapidamente voltamos a nos comportar acima. E depois só agulhada. Perdemos, e aí a gente vai fazer esses movimentos aqui, ó. Perdemos a média móvel de 20 e de 50, agora está funcionando como resistência. Do mesmo jeito que aconteceu aqui. E o que é que vai acontecer? Em algum momento, ou a gente vai ter uma definição de, vamos testar agora a de 200, e nesse caso estão distantes as três, inclusive porque estamos muito esticados, poderíamos ter realizações parciais, mas ainda assim são excelentes indicadores para você montar um setup. E aqui, tanto no primeiro setup que eu mostrei para vocês, 12 e 26 períodos, mais o RSI, bem como aqui, inclusive aqui você também pode alinhar com o RSI, se você achar interessante, vai ser muito bom.
nós temos aí setups operacionais que vão te dar um índice de assertividade com pouquíssima coisa. Precisa encher o gráfico o seu gráfico de informação? Se você está começando, faz o básico, começa no feijão com arroz e deixa a operação andar para você. Coloca um stop seguro e deixa a parada andar. Agora, o que não dá é você ficar perdendo dinheiro para a corretora e deixar a sua ansiedade aí te consumindo. Turma, basicamente era esse o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que nós trouxemos hoje aí para você. Vou pedir para que vocês deixem aí através dos comentários o que vocês acharam. Se ficou qualquer dúvida, vou fazer o convite. Escaneie esse QR Codezinho que está aparecendo aqui. Você vai para o nosso canal do Telegram ou no link que está fixado aí na descrição também. Tem aí, ó, canal do Telegram. Vai lá e acessa que a gente vai poder interagir também.